Tudo bem com você, tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, é o PET volume 4, e vamos corrigir a semana 5, que tem como tópico geometria métrica e de posição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, corpos redondos. Questão número 1. Os reservatórios do gás natural veicular, utilizado como combustível em carros, possuem um formato cilíndrico e nas suas extremidades são soldados duas meias esferas, em cada um deles conforme a figura abaixo. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas do raio de 17 centímetros da esfera e do cilindro e o comprimento total do reservatório de gás de 120 centímetros, determine a área superficial em metro quadrado e o volume desse reservatório em metro cúbico. Então, ele quer a área superficial e o volume. Beleza. Primeiro, vamos quebrar esse reservatório em três partes. Então, vou quebrar aqui e vou quebrar aqui. Beleza? O que eu tenho no final? No final eu tenho um cilindro. Então, um cilindro. E se eu juntar essa parte com essa, eu tenho uma esfera. Beleza? E nós queremos então calcular a área da superfície e o volume. Então vamos começar aqui com a área da superfície. Vou chamar aqui de área S, área da superfície. Bom, a área da superfície ela vai ser formada pelo quê? Ela vai ser formada pela área lateral do cilindro, tá? Então a área da superfície vai ser a área lateral do cilindro mais a área da superfície da esfera. Então é isso que eu tenho que calcular. Posso calcular até de maneira separada, depois eu só levo para ali as respostas. Tranquilo? Vamos começar então? Vamos calcular aqui a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro tem uma forma bonitinha, né? Que é o 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura do cilindro. E aí ficou tranquilinho aqui, olha só. A área lateral do cilindro, 2 vezes o π, vou deixar π mesmo. O raio, o exercício falou que vale 17. E a altura, que eu ainda não sei. Né? Porque a altura, o comprimento do meu cilindro, é esse cara aqui. Que eu não sei quanto vale. Eu sei que de uma ponta a outra é 120. Então, essa parte aqui vai ser 120 menos esse pedaço, né? Que é o raio da esfera. Isso aqui vale 17. E menos esse pedaço, que também é o raio da esfera, que também vale 17. Então, 17 mais 17, 34. Então, menos 34. E 120 menos 34, isso vai dar 86 centímetros. E aí, beleza. Então, essa altura, que seria o comprimento do meu cilindro, é 86. E aí, é continhas, né? A área lateral do cilindro, vou multiplicar aqui na calculadora. Vou fazer 2 vezes 17 vezes 86. Isso vai dar 2.924 π centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral do cilindro. E aí eu vou calcular a área da superfície da esfera. E aí a fórmula é 4πr ao quadrado. Então, para calcular aí a área da superfície da esfera, é só fazer, então, 4πr ao quadrado. Então, ficou fácil. A área da superfície da esfera é 4 vezes o π, vezes o raio, que a gente sabe que é 17 ao quadrado. Então, nós temos aqui 17 ao quadrado, 17 vezes 17, que dá 289, vezes 4, chegando em 1.156 π centímetros quadrados. E agora que a gente consegue, então, finalizar a primeira parte. A área da superfície, 2.924 π, mais 1.156 π. Então, a área da superfície, efetuando a soma dos dois aqui,
1.156 mais 2.924. Isso vai dar 4.080 pi centímetros quadrados. Então, está aí a área da superfície. Beleza? Bom, continuando, nós queremos agora o volume total. E o volume total vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Tá? Então, vou apagar aqui a parte de baixo, para a gente poder calcular os volumes. Bom, vou começar então com o volume do cilindro, que é simplesmente a área da base vezes a altura. A área da base do cilindro é um círculo, então a área é πr ao quadrado vezes h. Então o volume do cilindro vai ser π vezes o raio, que é 17 ao quadrado, vezes a altura, que é o comprimento, que vale 86. Então o volume do cilindro vai ficar 17 ao quadrado, então 17 vezes 17, vezes 86, chegando em 24.854 pi centímetros cúbicos. Então esse é o volume do cilindro, que está em centímetro cúbico. E agora nós vamos ainda calcular o volume da esfera. Para calcular o volume de esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. Então, o volume da esfera vai ficar 4π, o raio é 17, então 17 ao cubo, dividido por 3. E aí eu vou fazer tudo na calculadora, tá? Eu vou pegar aqui um 17 ao cubo, né? Multiplicar o 17 3 vezes. Depois eu vou multiplicar por 4. E o resultado eu vou dividir por 3, chegando no valor aproximado de 6.550, 6.550,6. E aí eu vou arredondar, vai ficar 51 pi centímetros cúbicos. E aí é só somar esses dois volumes. Então, o volume total é o volume do cilindro, 24.854 pi, mais 6.551 pi. Então, o volume total vai ser a soma desses dois valores. Novamente, com o uso da calculadora, né, os números grandes, 24.854 mais 6.551, isso vai totalizar 31.405 pi centímetros cúbicos. Então, esse é o volume total. Bom, calculamos a área, calculamos o volume e apresentamos as respostas em centímetros cúbicos. Só que o exercício pede a resposta em metro cúbico, melhor, metro quadrado e metro cúbico. Então, nós temos ainda que fazer a transformação de centímetro quadrado para metro quadrado e de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, antes de mais nada, vamos substituir o π, tá? Vamos eliminar ele. Então, eu vou usar aqui o π com um valor aproximado de 3. Não vou colocar 3,14 não. Não quero mais casas decimais não. Então, eu vou usar o valor do π, simplesmente 3. Então, aqui vai ser 4.080 vezes 3. E 4.080 vezes 3 vai dar 12.240 centímetros quadrados. E aqui é a mesma coisa. Eu vou usar o π igual a 3, então 31.405 vezes 3. Então, 94.000. Então, aqui o volume total, 94.215. 215 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado.
Então, só lembrando, eu quero chegar em metro. Antes de chegar no metro, tem o decímetro entre eles, né? Então, do centímetro para o decímetro, do centímetro para o metro, eu tenho que andar 2 casas. Então, é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula, teoricamente, ela está no final. Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Mas como nós estamos aqui em metro quadrado, centímetro quadrado, cada casa vale 2. Então, eu tenho que andar 2 casas vezes 2, 4. Eu tenho que andar 4 casas. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ficando 1,224 metros quadrados. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Metro, decímetro, centímetro. Teoricamente, são 2 casinhas. Mas como é cubo, cada casinha vale 3. Então, 2 vezes 3, 6. A gente tem que dar 6 casinhas para a esquerda. A vírgula, teoricamente, está no final. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando uma. Então, está aqui 0, 9, 4, 2, 1, 5. A vírgula no final, andando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso vira metro cúbico. Beleza? Então, está aí a área e o volume em metro quadrado e metro cúbico. Questão número 2. A questão número 2 é uma questãozinha aí do Enem, o Enem de 2021. Lembrando você que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Bom, essa questão eu já fiz ela aqui no canal, então vou só acrescentar aqui para você acompanhar a correção da questão número 2, depois a gente volta para a questão número 3, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar a correção. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa de água do tipo B é. Então, vamos destacar aqui algumas informações. Primeiro, as 2 caixas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então, vou colocar assim, olha só, o volume A é igual ao volume B. Como tem um formato de cilindro, vou só destacar aqui o seguinte, para calcular o volume de um cilindro, é só fazer área da base vezes altura. Só que a base de um cilindro é um círculo, então a área da base é π vezes r ao quadrado, nesse caso, vezes a altura. Então, esse é o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro A vai ser o quê? Vai ser π vezes o raio A ao quadrado, vezes a altura A, que é igual ao volume da caixa d'água B. Então, vai ser π vezes o raio B ao quadrado, vezes a altura B. Beleza? Como eu tenho π nos 2 membros, eu já posso simplificar. Além disso, eu sei o seguinte. Eu sei que a altura da caixa d'água do tipo B é 25% do tipo A. Então, eu sei o seguinte, olha só. A altura da caixa d'água A, eu poderia muito bem falar que é, sei lá, x. Então, a altura da caixa d'água B é 25% da caixa d'água A. Então, 25% de x. Então, a altura da caixa d'água B é 25 por 100 vezes x. Aí, lembrando que 25 por 100 é a mesma coisa que 1/4. Então, 1/4 de x. Beleza? Então, vou colocar que a altura da caixa d'água B é x dividido por 4. E a da caixa d'água A é x. Além disso, eu vou usar R sendo o raio da caixa d'água do tipo A. Então, vai ficar assim. No lugar do raio da caixa d'água A, eu vou colocar R. A altura de A, eu vou colocar x. Aqui vai ficar RB, que é o raio da caixa d'água B ao quadrado. E a altura da caixa d'água B é x sobre 4. Bom, como eu tenho x nos 2 membros, eu também posso simplificar. Então, vai sobrar o que agora? Vai sobrar simplesmente r ao quadrado é igual a RB ao quadrado sobre 4.
produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que o raio da caixa d'água B ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes 4, ou seja, 4R ao quadrado. Logo, o raio da caixa d'água B é a raiz quadrada de 4R ao quadrado. Potência troca de membro vira raiz. Então, o raio da caixa d'água B, raiz quadrada de 4, 2, e de R ao quadrado, R. Então, está aí o raio da caixa d'água B em função do raio da caixa d'água A, 2R. Então, eu fico aqui com a alternativa letra B. Beleza? Questão número 3. Essa questão número 3 também é uma questão do Enem de 2021. Ela é um pouco mais trabalhosa, então nós vamos deixar ela por último. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 4. Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 centímetros, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é... Bom, a ideia seria essa aqui. A gente tem um cilindro. Vamos colocar aqui um cilindro. Tá aqui. Nós temos um cilindro. E ele tem água até uma certa altura. Tá? Vamos imaginar que ele tem água até essa parte aqui. Beleza? Ele tem água até essa parte. E aí nós colocamos uma esfera, fazendo o nível da água deslocar 1 centímetro para cima. Tá? Então, esse deslocamento da água, corresponde ao volume da esfera. O que a esfera deslocou de água para cima corresponde ao volume da esfera. Então, para saber qual é o volume da esfera, ou para saber qual é o raio da esfera, é só falar que esse pedacinho aqui é o volume da esfera. Beleza? Então, esse pedacinho aqui é o volume da esfera, que é igual a um cilindro de altura igual a 1, porque subiu aqui 1 centímetro. Então, eu vou calcular o volume dessa região aqui. Essa região é um cilindro de altura 1, então a área da base vezes a altura. A área da base, como é um círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu tenho aqui π vezes o raio. Bom, o raio da base é 6, então nós temos 6 ao quadrado vezes a altura, que é 1. Então, o volume vai ser igual a 36 centímetros, ou melhor, 36 π, não vou substituir o π, centímetros cúbicos. Então, esse é o volume desse deslocamento de água, que equivale ao volume da esfera. Então, o volume da esfera aqui é 36 π centímetros cúbicos. Só que a gente não quer o volume, a gente quer o raio da esfera. E aí eu preciso lembrar da fórmula do volume da esfera. Então, o volume da esfera, 4πr ao cubo, dividido por 3. Se eu sei o volume, que é 36 π, eu, claro, vou conseguir achar o raio. Primeiro, eu posso simplificar o π, está nos dois membros. Depois, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes 4r ao cubo, 4r ao cubo. 36 vezes 3, 108. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. E 108 dividido por 4 vai dar 27. Logo, raiz cúbica de 27 vai resultar em 3. Então, nós temos que o raio da esfera é igual a 3 centímetros. Alternativa letra C. Dando sequência na correção, questão número 5. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro e igual a R igual a 3 metros. Se a altura do reservatório é H igual a 6 metros, a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é... Então, qual é a quantidade máxima de água? Qual é o volume total? O volume total, a gente pode dizer que é o volume de um cilindro
Vou colocar aqui, ó, volume de um cilindro mais essa parte de baixo, né, que é um hemisfério, que é a metade de uma esfera. Então, eu vou calcular o volume da esfera e vou dividir por 2. Então, esse é o volume total. Vamos lá, então? Bom, nós sabemos que o raio aqui da base do nosso cilindro é igual a 3 metros. Isso quer dizer que o raio da esfera também vale 3 metros. Como essa altura total vale 6 metros, né? Como isso aqui vale 6 metros, e aqui embaixo é 3, quer dizer que esse pedacinho aqui vai ser 6. Então, vamos começar aqui agora. Vou calcular primeiro o volume do cilindro. Então, vamos colocar assim, ó, volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então, volume do cilindro. A área da base é um círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então, volume do cilindro, o π vai continuar π. O raio a gente sabe que é 3. E a altura não é 6, né? Por que a altura não é 6? Isso aqui tudo é 6. Essa parte de baixo é 3, então aqui também tem que ser 3. Porque aí 3 mais 3 vai dar 6, né? Lembrando que o desenho está totalmente fora de proporção. Então, a altura é 3. Então, o volume do cilindro, 3 ao quadrado 9, vezes 3, 27, π metros cúbicos. Então, o volume do cilindro já foi. Vamos calcular agora o volume da esfera, que é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, o volume da esfera, 4 vezes o π, vezes o raio, que é 3, elevado ao cubo, dividido por 3. Então, 3 ao cubo dá 27, dividido por 3 vai dar 9 vezes 4, 36. Então, o volume da esfera, 36π metros cúbicos. E o volume total está aqui. É o volume do cilindro, 27π, mais metade do volume da esfera. Como a esfera é 36π, metade, 18. Então, 18π. Então, o volume total, 27 com 18, 45π metros cúbicos. Então, alternativa letra E. Questão número 6. Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura 4R e raio da base R e espessura desprezível, como na figura a seguir. Bom, o PET não colocou a figura, mas a figura seria essa que está aqui do lado. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é. Então, nós queremos uma razão do volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas. Então, vamos calcular por partes, depois a gente tenta montar o exercício. Eu vou calcular primeiro o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Depois eu vou calcular o volume da esfera, que é 4πr ao cubo dividido por 3. O que a gente sabe? A altura do cilindro é 4R. Então, está aqui ó, a altura do cilindro, 4R. Até porque o raio da esfera é R, então R mais R mais R mais R, é claro, vai dar 4R. E o raio da base, R também. Então, substituindo, vai ficar assim, volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. O raio é R mesmo e a altura é 4R. Então, o volume do cilindro vai ficar 4R ao cubo π. Então, esse é o volume do cilindro. R ao quadrado vezes R, R ao cubo, então 4R ao cubo π. E o volume da esfera, no caso de uma, né? E já vamos aproveitar e vamos multiplicar por 2, porque são duas esferas, né? E aqui ele fala volume das esferas. Então, volume das esferas, 4 vezes o π. O raio é R mesmo, dividido por 3 vezes 2. Então, o volume da esfera vai ficar 2 vezes 4, 8, πr ao cubo dividido por 3. Então, está aí o volume do cilindro e o volume da esfera. O que nós queremos? Nós queremos, então, uma razão. O que é uma razão? É uma
fração, é uma divisão. Divisão entre quem? Volume do cilindro não ocupado pelas esferas. O volume do cilindro não ocupado é o volume do cilindro menos a esfera. Se eu pegar o cilindro e tirar a esfera, vai sobrar a parte não ocupada. Então, o volume do cilindro, 4R ao cubo, π, menos o volume da esfera, 8π, R ao cubo, sobre 3. E o volume das esferas. O volume das esferas, 8πr ao cubo, sobre 3. O que dá para simplificar? Todos os termos têm π, então eu posso simplificar. E todos os termos têm r ao cubo, também dá para simplificar. O que sobrou? Sobrou 4 menos 8 terços, dividido por 8 terços. Em cima, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser o próprio 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3, 1 vezes 8, 8. Embaixo, 8 terços. 12 menos 8, 4 terços. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 3 oitavos. A gente pode simplificar, sobrando 4 oitavos, que é a mesma coisa que meio. Então, essa foi a razão solicitada. Alternativa letra D. E agora, voltando na questão número 3, a questão do Enem de 2021, ou melhor, do Enem de 2020, né? O Enem de 2021 vai acontecer esse ano. Então, para você ter acesso à correção dessa questão, é só clicar no card que está aparecendo aí na tela, aí você vai direto para a resolução. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.